Oiê, tudo bem, galera? Tudo certo, pessoal? Bom dia, Duda. Saudade de você, meu amor. Tudo bom? Isa, Lulu. Que fofos. Chega aí, gente. Vamos entrar. Casa de vocês. Vou dar um tempinho aqui. Me dá um bom dia aí para quem está chegando. A Catarina está entrando aí, né? Gente, muito bom. Amores, vamos, mas vou dar só um minutinho, tá? Um pouquinho só para vocês chegarem. Tá chegando, né? Tem gente chegando ainda, né, gente? Bora, 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 bora. Povo. Hoje é dia 25 de junho de 2020. Porque talvez nós seremos invadidos hoje, tá? Beleza? Bom dia, monstrão! Tudo bom? Nós vamos ser invadidos hoje. Talvez. Porque a Cecília está tomando banho e ela fez cocô. Ela fez muito cocô. Tipo assim, lembra sabe aquele, sei lá, não dá para comparar. Não tem o que comparar. É muito cocô, gente. A vida do pai de criança pequena é ver cocô, né, o tempo todo. Vocês vão ter, se vocês quiserem, tá? Né? Cocô não, criança, beleza? Tudo certo? Vamos começar. Gente, ela fez tanto cocô que o cocô subiu as costas dela. Sabe que o cocô quando sobe? É porque tem muito cocô na fralda, então a fralda empurra o cocô para cima. Vou começar falando de cocô também, né, gente? Assim, o cocô de criança não faz mal, não. Nem cheira, tira só. Cheira cocô, né? Bom, vamos falar um pouco. Eu tenho um monte de filho, gente. Eu só sei falar de criança, entendeu? Eu não sei falar de outra coisa. Eu aninhada aqui em casa, sabe? O cocô, quando ele é muito abundante, né? Ele precisa dar banho, entendeu? Porque não adianta você, não tem nem assim, só se for uma lona de circo de lenço para limpar, entendeu? E aí compensa, põe na banheira e, e aí dá banho, que é muito mais rápido, entendeu? Porque aqui, ó, nosso escritório, aqui é a minha biblioteca e tal, e ali tem um trocador, ó, então ela troca ali. Mas eu acho que a Ana, minha mulher, colocou as coisas que a mãe ia dar aula agora, ela colocou as coisas do outro lado ali. Bom, vamos. Ela sabia que cocô ia chegar, né? E tal. Mostro, Kel. Tenta me lembrar no finalzinho da aula que eu chamo as. Ah, elas estão em aula. Elas estão em aula. As minhas filhas têm. Vocês têm aula ao vivo, né? Comigo, tá? As minhas filhas têm 30 aulas ao vivo por semana. 30! São 6 aulas por dia. Todas ao vivo. Elas têm 9 anos. Acabaram de pedir uma tabuada aqui pra mim. Enfim, louconas essas meninas. Bom, vamos lá, gente. Começar. Aí, tem 50. Deu 50, eu começo. Aí, galera, chegou todo mundo tá aí. Bom dia para você que chegou agora. Bom dia para você que chegou há 2, 3 minutinhos. Eu começo minha aula de hoje falando um pouco sobre o que nós falamos na semana passada. Tá? Rapidamente, aquela retomada básica que nós sempre damos, né? E ali, a parte da questão do bota abaixo que eu falei para vocês, né, que o Rio de Janeiro passou por uma reforma, e essa reforma urbana foi muito importante para a ideia de fazer com que o mundo percebesse que o Brasil estava caminhando em direção ao progresso, né? A reforma urbana, confeitarias, teatros, prédios públicos, passeios públicos, isso acabou. Eu acho que isso é um ponto importante quando você for fazer um texto, por exemplo, né? De dar exemplos de descaso do governo com os mais pobres.
Isso é histórico no Brasil, né? A população pobre ela está sempre em segundo plano, né? E, e o que aconteceu? O governo vai fazer uma reforma na cidade do Rio de Janeiro e isso implica em desapropriações. Então, é um processo de desapropriação que eu falei para vocês a semana passada, lembra que eu falei? Não é o primeiro processo de desapropriação no Brasil, tá? Na época da família real, por exemplo, pessoas foram retiradas das suas casas para que as suas casas fossem utilizadas pela família real. E agora, mais uma vez, as pessoas estão sendo expulsas de suas casas para que essas casas sejam destruídas, para que no lugar dessas casas sejam construídos prédios mais novos. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ainda existem alguns exemplos desses prédios, dessas habitações do século XX, início do século XX lá, mas são muito poucas os exemplares daqueles antigos cortiços, né? Mas no centro do Rio de Janeiro ainda tem alguma coisa. Mas o que aconteceu? Botaram abaixo quase tudo. Beleza? Tem até um livro que trata dessa história, o Cortiço, não sei se vocês já leram, ou se faz parte de alguma lista de vocês aí, mas conta muito a história dessa fase, né? Que o Rio de Janeiro passou por uma reforma urbana, tá? E essa reforma urbana foi acompanhada da questão sanitária. E esse assunto também é muito importante, tá? Por quê? Porque a campanha sanitária do médico Oswaldo Cruz, do sanitarista Oswaldo Cruz, ela era muito séria e a população brasileira que estava meio que desconfiada da boa intenção do governo, porque o governo tinha lhes retirado a habitação, e eles então se revoltam contra essa atitude do governo de tornar, né, obrigatória uma vacinação sem que houvesse uma campanha de conscientização. Então a população ficou muito preocupada e desconfiada da boa intenção do governo, porque se os caras tiraram de casa e agora eles estão aqui tentando me curar, ou melhor, me curar não, mas me prevenir de uma doença, eu desconfio da real intenção desse governo. Então começaram a desconfiar dessa vacinação e a população reagiu a esse caráter obrigatório, porque a cena era muito feia, entende? A cena era horrível. É a polícia? A cena era muito feia e as pessoas achavam que aquilo era veneno, que estava dentro da vacina era veneno. Então, as pessoas reagiram e isso foi muito sério, porque uma revolta tomou conta da cidade do Rio de Janeiro por alguns dias, que ficou conhecida como a revolta da vacina, né? E lembrando que vacina está sendo discutida, né? Tem gente que não acredita em vacina, tem gente que não vacina os seus filhos, cada um com a sua crença, cada um com a sua postura, mas a vacinação, aquela campanha, aquela revolta foi contra um benefício. A população brasileira se revolta contra um benefício da vacinação que foi colocada ali pelo médico Oswaldo Cruz. E a revolta deu certo, porque a vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa, correto? Então, a revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, no início do século XX, a população revoltando contra a vacinação obrigatória. Falar em vacina, né? Estava lendo um artigo muito legal sobre a vacina para o Covid-19. Cara, eu fiquei espantado com... Depois, se vocês quiserem, eu mando lá. Eu estou mandando algum... Eu acho que eu mandei um artigo para vocês também sobre a gripe espanhola, né? Vocês leram? Legal aquele artigo. Eu vou mandar esse também que eu li sobre a vacinação. Tem 132 vacinas sendo testadas já no Covid. Eu tenho um primo que estuda ele faz um doutorado em John Hopkins, nos Estados Unidos, que é onde monitora, né? Lá nos Estados Unidos, quem monitora o Covid no mundo todo é o Instituto John Hopkins. E ele está me falando que a previsão, né? E ele pode me falar, porque é ele que está trabalhando nessa vacina, inclusive também, é da equipe, né? E ele falou que até outubro a vacina já estaria sendo distribuída. Assim. E isso é muito legal. Né? Só lembrei porque eu conversei com ele agora recentemente, ele me falou, eu queria falar para vocês, né, que as estimativas para surgir uma vacina contra o Covid, as mais otimistas, apontam para esse final do ano, outubro, por exemplo. Né? Deus quiser, isso vai acontecer. As menos assim otimistas acreditam que lá para o ano que vem, né, metade do ano que vem. Enfim, vamos lá. A vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Agora a gente vai entrar numa parte mais política da bagaceira. Tá? Se você lembra da política do café com leite? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Você lembra da política do café com leite, não se lembra? A política do café com leite era aquele acordo entre
Eu sempre faço isso, né? Entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era dona da grana, né? Minas Gerais o estado rico também, mas tinha uma força demográfica muito grande. E esses estados davam as cartas, não é? A política no Brasil, tá? E a política do café com leite era quando esses estados indicavam os seus candidatos iguais para a presidência do Brasil. Só que houve uma eleição em 1909, houve uma eleição em que São Paulo e Minas não escolheram o mesmo candidato. E a gente chama isso de quebra da política do café com leite. Quando isso acontece, os outros estados ficam bugados, não é? Ou bugar, peraí, mas se São Paulo e Minas estão indicando dois candidatos, em quem nós vamos indicar? Então, a política do café com leite acaba impactando também na política dos governadores. Lembra que os governadores dos estados esperam a decisão de Minas e São Paulo, que seria que candidato eles iam apoiar, para que eles fizessem campanha para esse candidato em seus estados. Só que como a política do café com leite quebrou, Minas indicou um, São Paulo indicou outro, os estados bugaram. E alguns estados, então, resolveram apoiar São Paulo, o candidato indicado por São Paulo, e alguns estados resolveram apoiar o candidato indicado por Minas Gerais. Então, acho que tem uma quebra da política do café com leite que impacta diretamente na política dos governadores, certo? E quem eram, enfim, os candidatos? Vamos lá, vou apresentá-los para vocês. O Rui Barbosa já era famosinho, né? Um proeminente intelectual brasileiro, um intelectual de grande estirpe, sabe? Um homem poderosérrimo, assim, no Brasil, só que ele estava manchado pelo insucesso do encilhamento. Lembra do plano econômico que foi criado por ele, que não deu certo e acabou gerando uma forte escalada inflacionária? Lembra dele? Pois é, o Rui Barbosa agora é candidato a presidente. A presidente do Brasil. O Rui Barbosa ele teve uma baita frustração, sabe? E o caso, eu faço até uma comparação sempre na história do Rui Barbosa com o Fernando Henrique Cardoso. Sabe por que eu comparo? Porque ambos fizeram planos econômicos. No caso, o Rui Barbosa fracassou. O plano econômico dele, não por ele, mas por outros motivos. Por exemplo, o encilhamento fracassou por causa daquelas empresas fantasmas que pegavam crédito no mercado e não produziam. Lembra disso? Ele não tem culpa disso, do plano ter sido sabotado por fraudadores, né? Mas não deu certo. O plano não deu certo e a culpa é dele porque ele foi o cara que fez o plano e tal. E isso manchou a imagem dele, cara. A imagem dele ficou muito manchada e ninguém esquece o fracasso do encilhamento. Tanto é que ele tentou ser presidente do Brasil e nunca conseguiu. E por que eu estou fazendo uma comparação dele com o Fernando Henrique? Porque o Fernando Henrique também fez um plano econômico enquanto ministro, né, da Fazenda, do presidente Itamar Franco. E no caso do Fernando Henrique, o plano econômico é o plano real, que deu certo. E o Fernando Henrique virou presidente da República. Então eu faço os dois. O que o Rui Barbosa e o Fernando Henrique Cardoso têm em comum é que ambos foram ministros e ambos fizeram planos econômicos para a economia brasileira. Só que no caso do Rui Barbosa, o plano econômico deu ruim e ele ficou manchado na história e nunca conseguiu emplacar como presidente da República. E o Fernando Henrique, ao contrário, o Fernando Henrique deu certo e conseguiu ser presidente da República 2 vezes, né? Isso é muito interessante na história e mostra o quanto a economia interfere na política. Não sei se vocês concordam comigo, mas a economia a política depende da economia. Você está vendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, no final do ano passado, o Donald Trump, o presidente americano, estava com alta popularidade, mas aí veio o Covid e o desemprego e a popularidade dele caiu lá embaixo, né? A economia brasileira está indo mal e a popularidade do presidente brasileiro também vai mal, entende? Então a economia sempre a economia de um país é o termômetro político desse país, entendeu? Se vai bem a economia, o governo vai bem. Tá? Se a economia vai mal, o governo vai mal. Então, nesse caso, o Rui Barbosa ficou marcado pela sua má conduta no encilhamento e ele foi indicado por São Paulo por ser um cara, né, ligado a São Paulo, ser um cara preparado para ser o presidente do Brasil, porque ele era, de fato, tinha essa preparação. Mas eu acho que foi o tiro do pé de São Paulo indicar o Rui Barbosa pelo fato o plano que ele criou foi um plano ruim, tá? Do outro lado estava Minas Gerais, que já desconfiava do Rui Barbosa, falava, eu não vou indicar esse candidato porque não é um cara bom e tal.
Então, Minas Gerais resolveu indicar o Hermes da Fonseca. E o Hermes da Fonseca, ele era militar, entende? Ele era um militar, tá? Marechal Hermes da Fonseca, indicado por Minas Gerais, e ele se você já está fazendo conexão, ele é, sim, parente do Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Então, o Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, agora o Hermes da Fonseca é o candidato à presidência. Ele era sobrinho do presidente brasileiro, do ex-presidente brasileiro, tá? Aí, Minas apoia São Paulo, Minas apoia Hermes, e São Paulo apoia o Rui. E aí, o Rui Barbosa, ele lança a mão, essa campanha chamada campanha civilista, ele lança a mão de um projeto de, olha, vota em um civil, não vota em um militar. Entendeu? Olha, eu quero que você precisa votar em mim, porque eu sou civil. Se você votar no militar, você está cometendo um retrocesso, né? E tal. Vote no civil, não vote no militar. Se você vota no militar, você está fazendo um retrocesso, está voltando um tempo, né? E tal. E essa campanha civilista deu super certo, sabe? Ele teve uma votação bastante expressiva, só que, assim, uma curiosidade na história, né? Como você sabe, quem vai ganhar é o Hermes da Fonseca porque Minas Gerais tem mais gente, tá? Hermes da Fonseca ganha a eleição. Mas, curiosamente, não sei se vocês têm ideia, mas qual seria a população total de eleitores que foram para as urnas nessa eleição? Alguém tem alguma ideia? Assim, mentaliza aí para ver se você acerta. A quantidade de eleitores que votaram na eleição de 1909, cuja campanha civilista de Rui Barbosa acabou deixando a eleição bastante acirrada, né? Vote no civil, não vote no militar, tal. Ao todo, foram 290 mil eleitores. 290 mil eleitores, vou pegar a cidade que eu moro, Londrina, que tem 550 mil pessoas, né? Nós temos em Londrina 340 mil eleitores. Então, ou seja, a população, o eleitorado de Londrina é maior do que o eleitorado de todo o Brasil no início do século XX. Entende? 290 mil pessoas. Porque, lembra, você não pode perder o foco, perder de vista aquela informação. Tá? Eleitor no Brasil era uma parcela muito pequena da população, porque tinha que ser homem, tinha que ser alfabetizado, né? Tinha que ser maior de idade, obviamente. Então, a parcela da população brasileira votante era mais ou menos de 9%, e nem todos esses 9% votavam, entende? E não esqueça que o voto era aberto também. Então, aí isso acabou resultando nessa situação que eu falei para você, tá? O Hermes venceu. O Hermes venceu as eleições. E, enquanto presidente do Brasil, já como presidente do Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a chamada política das salvações. Isso aqui, galera, é muito louco. Assim, só no Brasil que a gente percebe umas coisas dessas que acontecem assim, certo? O que era a política das salvações? Lembra que eu falei que alguns estados eles vão optar pelo apoio a São Paulo, não é? Então, alguns estados apoiaram o candidato Rui Barbosa, por isso que a eleição foi disputada. E o Hermes da Fonseca pegou os estados, ele fez um balanço dos estados que foram oposição a ele na eleição, simplesmente fez um balanço, falou quais são os estados que foram contra mim nas eleições, fez a lista ali. E aí o que ele fez? Ele mandou seus soldados, exército, ele é militar, tá? Né? Retirar do governo dos estados os governadores que não lhe apoiaram na eleição. E ele chamou isso de política das salvações. Salvar o seu governo por meio de uma ação de retirada dos governadores e colocação dos governadores de interventores do poder. Então, sai o governador X e eu coloco um governador Y, que é da minha confiança, que a gente chama esses caras de interventores. Então, ele tira governadores e coloca interventores. Só que um estado resistiu à política das salvações do Hermes da Fonseca. E esse estado é o Ceará. O Ceará teve até a troca de governadores no Ceará. Ele trocou o governador do Ceará, certo? Só que aí surgiu uma resistência cearense, que foi uma resistência liderada pela igreja e pelas famílias poderosas do Ceará. O Ceará tem 3 ou 4 famílias poderosas ali, né? Mas a mais poderosa tem a família Acioli, tem a família
Os Magalhães, que apesar de serem muito fortes na Bahia, também são fortes no Ceará, e a família Ferreira Gomes, né, e tal. Mas a família Acioli, que lidera, junto com um padre chamado Padre Cícero, uma resistência. Então, um padre, junto com essa família Acioli, aí, que é a família poderosérrima do Ceará, lidera uma resistência contra essa atitude do presidente de retirar o governador do estado do Ceará do poder. Tá? E o padre conclama os cristãos, conclama os camponeses, conclama todos os fiéis a irem em direção à Fortaleza para retirar o governador do estado que estava no poder, o interventor que estava no poder, que foi colocado ali pelo presidente Hermes da Fonseca. E a gente chama essa resistência de sedição de Juazeiro, porque ela começa da cidade de Juazeiro e se movimenta em direção até a cidade de Fortaleza. Chegando em Fortaleza, eles tiraram o governador o interventor indicado pelo presidente, e mantiveram o governo do estado que estava no poder antes da política das salvações. O único estado, então, que resistiu à política das salvações foi o estado do Ceará. E quem ficou muito famoso nessa história, quem vai ser o grande personagem dessa história, é o senhor, que vira quase santo lá para os cearenses, ele é santo, né? Padre Cícero, grande líder da sedição de Juazeiro. Tudo bem, bebezinhos? É nós ou não? Agora a gente vai entrar numa seara mais popular, assim, em termos de história do Brasil, aquilo que cai mesmo em história do Brasil. Ó, isso aqui é tudo para República Velha nessa primeira fase, né, da República Velha que nós estamos vendo aqui, beleza? E vamos nessa, tá? Então vamos lá, começar com a Guerra de Canudos. Canudos o que era Canudos? Canudos era um povoado, tá? Um povoado que ficava na Bahia, ficava na Bahia, mais ou menos ali na região do Rio Vaza Barris, né? As margens do Rio Vaza Barris. É um povoado que contou com aproximadamente povoado, muito mais do que um povoado, né? Você tinha 25 mil, chegou a ter 25 mil pessoas morando ali em Canudos. Agora, beleza, eu contei o fim da história. Agora, eu vou contar o começo dessa história. Como é que essas 20 mil pessoas, ou 25 mil pessoas, foram parar ali? Pega a caneta que você vai precisar, ou o lápis, tá? Vamos lá. Eu preciso apresentar para vocês a figura de um cara bastante controverso, né, na história, chamado Antônio Conselheiro. O nome dele não era Antônio Conselheiro, o nome dele era Antônio Mendes Maciel, né? E o Antônio Conselheiro foi chamado de Antônio Conselheiro porque ele andava com um cajado na mão, né? E pregava pelo interior, pelo sertão da Bahia, né? Pelo sertão nordestino, como todo, e andava pregando o catolicismo. Ele era um católico não de formação, tá? É uma espécie de catolicismo rústico mesmo, certo? E ele parecia um líder messiânico. Coloca até no seu caderno, isso é importante, tá? Canudos, ou a guerra, o Antônio Conselheiro é uma liderança, coloca aí, por favor. É uma liderança messiânica. Por quê? Porque ele é um cara que vai andar. Deixa eu colocar primeiro. Messiânica. Ele é um cara que vai andar pelo Nordeste falando para as pessoas que, olha, a sua situação é uma situação de miséria, e você não tem culpa disso, não. Não, você não tem culpa disso. Você é uma vítima, cara. Né? E de fato era, né? Uma vítima, porque ele falava assim: você é explorado aqui, você ganha mal, você vive na miséria, e o seu destino é a miséria, eterna miséria, entende? E se você continuar aí trabalhando. Oi, João. Tem criança. Tudo bem, gente? Tem uma crianchinha aí. Ó. Enfim, vamos lá. Ai, gente, quem que tá com. Quem que acho que deixaram ligado sem querer o microfoninho? Por favor, me ajuda. Quem foi? Quem foi o bebê? Aí, parou. Obrigado, pessoal. É normal, acontece mesmo. Ó, então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Bebês. Então, o que aconteceu lá? Esse cara andava pelo Nordeste do Brasil, pregando uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais fraterna. E ele fazia críticas contundentes contra o governo, por ele ser católico. Ele dizia: esse governo aí é anticristo, né? Esse governo aí separou a igreja do Estado, eles não são cristãos. Esse governo republicano não vale nada. Ele não era um monarquista, apesar de dizerem por aí que ele era um monarquista. Ele não era um monarquista, ele não sabia nem o que era monarquia direito, entende?
mas ele era um crítico do governo, porque a igreja tinha sido separada do Estado e tal, né? E o Estado tinha sido laicizado, então ele falava assim, vamos fazer o seguinte, vamos combater esses caras, né? E vamos começar a construir igreja. Construir igreja. Ele pregava a construção de igrejas, entende? O cara é doido, o cara e assim, e a galera ia na onda dele, e ele começou, inclusive, a operar alguns milagres. E a construção de igreja operando milagres, ele passou a ser visto no Nordeste como uma figura importantíssima. E ele falava assim, galera, vamos viver, sai da situação de miséria e vamos viver junto, né? Vamos viver junto onde? Vamos viver junto na beira de um rio chamado Vaza Barris. Lá a gente funda um povoado, certo? E esse povoado vai viver independentemente dos outros, das outras pessoas, né? Então ele chama essas pessoas. Então as pessoas saem das suas fazendas, que onde eles são trabalhadores, e vão viver junto de Antônio Conselheiro no Arraial de Canudos. E aí muita gente foi, né? Essa notícia correu pelo Nordeste, né? E muita gente foi para lá, viver junto de Antônio Conselheiro. Tá? Lá as pessoas plantavam, lá as pessoas colhiam, e a produção dessa terra era coletivizada, era a proposta do Antônio Conselheiro, e isso, de certa forma, era visto pela população nordestina como uma maneira de viver melhor, uma maneira de ter uma vida um pouco mais justa, certo? E aí, bebês, as autoridades começaram a perceber que Antônio Conselheiro tinha realmente poder sobre essas pessoas. Eu confesso para você que eu conheci essa região, né? Eu conto para os meus alunos mais antigos, eu conto essa história. Eu conheci essa região, eu considero a viagem que eu fiz para essa região a viagem que me fez um homem adulto, né? Eu tinha 16 anos, aproximadamente 16, 17 anos. E eu me lembro que eu fui fiz uma viagem com meu irmão, que é mais velho, meu irmão mais velho. Entre nós dois tem uma diferença de 11 anos, né? E ele me levou. Ele tinha 20 e poucos, eu tinha 16. E ele me levou para uma viagem. E eu lembro que eu fui até o Nordeste. A viagem era uma viagem para cruzar o polígono da Seca, entende? Eu não esqueço de nenhum minuto dessa viagem, entende? E eu lembro que eu via muita pobreza mesmo. Eu nunca vi tanta pobreza na minha vida, né? E as pessoas eram muito carentes, e tal. Só que uma coisa era importante. Eu lembro assim que tem uma situação em que eu peguei um saco, eu levava água em saquinho, sabe? Saco de leite mais transparente e gelada no carro, entendeu? Aí o carro quebrou no meio do caminho e a gente parou e esperou uma pessoa passar para saber, né, se alguém podia nos ajudar. E aí chegou um senhor montado num jegue com uma criança do lado dele, né, junto dele. Enquanto ele conversava, essa criança olhava para mim. Ele conversava com meu irmão, esse homem, esse sertanejo, né? E eu, alheio a tudo aquilo que estava acontecendo, um adolescente, né? Bobo, talvez eu era, e continuo talvez sendo um pouco bobo ainda, mas eu peguei aquele saco de água e furei com a boca, que estava muito calor, sertão, né? Caatinga e tal, e comecei a beber essa água, né? E aquela criança, deixa eu ver, e aquela criança ficou olhando, impressionada com aquilo que eu estava fazendo. Aí eu olhei para a criança, tipo assim, moleque, você está olhando para mim, mano? O que você estava querendo, né? Falei baixinho para ele, né? E o moleque falou, o que é isso na tua mão? Ele olhou, ele não sabia o que era água. A água que ele toma é tão turva que ele não sabia que aquilo era água, entendeu? Aquela substância que eu estava bebendo era água. O molequinho não conhecia água, velho, entendeu? Porque eles bebiam água de açude, água de xixi, água misturada com xixi de vaca, entende? Ali eu falei assim, mano, não acredito. Eu virei homem ali, naquele momento, entendeu? Porque eu vi o quanto eu estava distante da realidade, quanto eu estava alheio. Eu nunca mais... Aquela cena, por exemplo, passou na minha cabeça, ela ficou marcada na minha cabeça por semanas. E até hoje eu conto para vocês essa história. Entende? E por que eu estou cantando isso para você? Porque quando o Antônio Conselheiro faz as suas pregações, né? Quando ele fala para as pessoas aquilo que ele falou, a sua situação é de miséria e você vai morrer na miséria, as pessoas realmente acreditam nele, né? E se ele chama essas pessoas para viver junto dele, ele vai realmente arrebatar essas pessoas, entendeu? Por quê? Porque ninguém fala para essas pessoas. As pessoas não são ouvidas, entendeu? Então ele faz essa pregação, tá?
Isso soa como música aos ouvidos dessa gente que é muito sofrida. Tá? Atenção que essas pessoas precisam, Antônio Conselheiro está dando. Então, gente, nesse contexto que é por isso que eu quero que você entenda que de ter 25 mil pessoas em Canudos, não era difícil se você fizesse o que ele fez. Entende? E outra, fisicamente ele parecia com Cristo. A imagem que os cristãos católicos têm de Cristo, né? Ele era barbudo, ele era cabeludo, parecia Cristo. E outra, nem sempre era milagre, mas aos olhos de quem está desesperado, né? Qualquer pequeno detalhe, qualquer coisa, pode ser um milagre, entendeu? Você tem que conhecer, entender que a sua vida é completamente diferente daquela vida daquela gente, mas o sofrimento dessas pessoas faz essas pessoas enxergarem coisas que você não enxerga, entende? Então eles vão para lá viver junto do Antônio Conselheiro e essa experiência foi positiva para essas pessoas e isso acabou gerando o quê? 25 mil pessoas ali, de acordo com algumas fontes históricas. Agora, deixa eu voltar aqui. Terceirão. Isso é o quê? Isso é um fenômeno que você precisa estudar e entender. A Gi perguntou, Rafa, eu posso relacionar com o socialismo? Olha, Gi, o Antônio Conselheiro não era um socialista. Sequer sabia quem era Karl Marx ou Engels, né? Mas a ideia da socialização, ela existe, certo? A ideia da socialização, ela é possível, tá? Você fazer essa conexão aí, tá? Eu não acho que não está errado, não. Mas que ele não era um socialista, não, beleza? Ele não era um socialista porque ele não conhecia o socialismo, tá? Tá bom, gente? Então, beleza, Gigi? Então tá bom, meu amor. E aí tá. Então ele faz críticas, e aí o que acontece? O governo percebe, as autoridades percebem que se o exemplo de Antônio Conselheiro se replica, se o que Antônio Conselheiro faz, as pessoas fazem, outros lugares do Brasil façam a mesma, se as pessoas fizerem a mesma coisa que Antônio Conselheiro fez lá, entendeu? E aí o que acontece? O governo vai enviar suas tropas. O governo manda suas tropas para impedir que Canudos dê certo. Só que você não sabe de uma história. Quer dizer, os alunos mais antigos sabem que eu já contei. Mas existe uma história de que a Guerra de Canudos começou por quê? Porque o Antônio Conselheiro mandou buscar um carregamento de madeira que tinha chegado em Salvador. E essa madeira seria utilizada para construir uma grande igreja no povoado. Só que aí o que aconteceu? Essa madeira chegou e no caminho para Canudos essa madeira foi interpelada. As autoridades falaram, não, essa madeira não vai para lá, nós não vamos deixar, e meio que provocação e tal. E aí o Antônio Conselheiro descobriu isso, essa madeira foi interpelada, o governo não deixou a gente trazer para cá o carregamento de madeira. E aí o Antônio falou, então vamos buscar. E aí ele reuniu os caras e falou, partiu buscar essa madeira aí. Né? Vai chegar assim, de um jeito ou de outro vai chegar. E aí os caras foram. Quando no caminho, né, do sertanejo estavam indo em direção a Salvador para buscar essa madeira, o exército então bate de frente com os caras e assim começa a guerra. Então a Guerra de Canudos foi por causa da ação do governo de impedir que o carregamento de madeira chegasse até Canudos, que seria utilizado, esse carregamento de madeira seria utilizado para a construção de uma igreja. A guerra começou dessa forma, né? Foram várias batalhas e expedições do exército foram necessárias, 4 expedições do exército foram necessárias para vencer os sertanejos de Canudos. Isso revela o quê? A fragilidade do exército. Porque os sertanejos de Canudos estavam armados com pau e pedra na mão. Enquanto o exército brasileiro, que supostamente tinha sido pá e tudo, que proclamou a república, que venceu a Guerra do Paraguai, não conseguiu vencer os caras. Foram 4 expedições, até 5 expedições, né? Para vencer os sertanejos de Canudos. Essa história inteira ela foi contada por um grande escritor, jornalista e escritor chamado Euclides da Cunha, que era o correspondente de um jornal paulista que fazia a cobertura da guerra. Né? E o Euclides da Cunha, fazendo a cobertura da guerra, acabou mais tarde escrevendo Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira, que fala com grande preciosidade de detalhes, com grande riqueza de detalhes, a rotina
do povo nordestino, a geografia do Nordeste. Isso é uma descrição fidedigna do Nordeste do final do século XIX e início do século XX. Os Sertões é um livro fantástico que mostra exatamente o que foi a Guerra de Canudos e que foi, de fato, uma covardia, mas que mostra uma fragilidade do exército brasileiro, né? Que não conseguiu vencer os sertanejos rebelados de Canudos. Tá? Essa guerra é muito séria porque todos praticamente vão morrer, segundo o próprio Euclides da Cunha, sobraram em Canudos 5 pessoas, né? Das quais 2 homens feitos, um adulto, 2 homens feitos, né? 2 velhos e uma criança, ajoelhados diante de centenas de homens ali armados até os dentes, entendeu? Então, essa guerra foi uma baita de uma covardia que acabou resultando na vitória do governo e no fim do Arraial de Canudos. Isso é o quê? Isso é uma prova do descaso, uma prova da negligência do governo com os mais necessitados do Brasil. Certo, gente? Nós faltando 2 minutos, eu não vou entrar na revolta da Chibata, a gente vai voltar na revolta da Chibata na semana que vem. A gente volta nesse mesmo assunto. Tá? O tempo, como você pode ver, ele é nosso aliado. Nós estamos na República em pleno junho, né? E você sabe que eu também adoro a República e eu vou fazer o máximo de detalhes possível para você em Brasil República. Não vai deixar nada para trás. Vou falar até da cor da cueca do João Cândido na semana que vem. Tô brincando. Gente, amo vocês. Faltam 2 minutinhos aqui de acordo com o meu relógio. Tá? Bom final de semana para todos. Tô morrendo de saudade. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder nos próximos 2 minutos, que é o que me resta desta aula. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Quem está aqui? Quem que abriu a câmera? Aqui. Aí. Quem que é aqui? Ai, gente. É a Ana. Oi, Aninha. Dá tchauzinho para mim, então. Vai ter lista de exercício quando acabar o conteúdo? Claro que vai, obviamente. Vocês querem uma lista? Eu acho que eu mandei uma lista para o Suzuki, não mandei alguns dias atrás. Pede para mim, tá? Pede para mim no WhatsApp. República, Império. Prof, que ano foi a guerra? No 1894, 98, Amori. Beleza? Tá bom, Aninha? Beleza. Prof, qual era o presidente da época de Canudos? Prudente de Moraes. Tá, Tuca? Não se preocupa com isso, não, mas era o Prudente de Moraes, tá? Beleza? Rafa, a revolta começou porque estavam querendo cobrar imposto da madeira, sendo que o governo não ajudava em nada. Sim, também. Tá? O governo não ajudava e ainda cobrava impostos, né? Isso aí, Bia. Obrigado, Aninha. Beijo. Saudade, viu, gente? Sim, José Maria, nós vamos falar do contestado. É o catolicismo rústico, né, Dani? Muito bem. Gostei de ver, hein, gente, perguntando. Que bonitos. Ai, que fofos. Muito bom. Tipo a hora que acaba a aula, né? Vocês ficam na porta ali esperando a gente sair. Vocês são demais. Obrigado, Ju. Tchau. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Bom, é isso, né? Qual a crítica do governo em relação a Canudos? Lucas, o governo tinha medo, né? De que o exemplo de Canudos se replicasse pelo Brasil. Imagina Canudos, um arraial no sul, um arraial no norte, um arraial, entendeu? A ordem, a paz, a segurança interna do Brasil estariam ameaçadas, né? Entendeu, Luquinha? Mais alguma pergunta, pessoal? 59 segundos. Valeu. Muito obrigado, Bu. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Viu? Faço o melhor para vocês. Vocês merecem mais do que isso até. Tá bom? Sempre vou fazer uma aula bem preparadinha para vocês. $50 minutos. Obrigado, gente. Então, eu acho que acabou. Né? Mais alguma coisa? 5, 4, 3, 2, 1. Partiu, então, tá bom?
Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente. Stop share. Beijinho, gente. Tchau, Mar.